Pessoal, o padrão já está montado, pronto para ser ligado na rede da concessionária de energia elétrica. Como disse, é um padrão de energia elétrica, muitos chamam de padrão de luz também, ou padrão de entrada, de acordo com a região do país. E como disse, é um padrão leitura via pública. O que quer dizer isso? Leitura pelo lado da rua. O leitorista não precisa adentrar o imóvel para poder fazer a leitura. Veja que nos padrões comuns, o medidor é instalado aqui no fundo da caixa, neste fundo aqui, ó, ao lado do disjuntor. Neste aqui não, este é um via pública. Aqui está a tampa, a parte interna da tampa. E o medidor é instalado aqui, ó, na parte interna da tampa. Portanto, ele tem que mover ao fechar a tampa e ao abrir. Ok, eu vou começar então explicando a instalação elétrica, como ficou. Aqui está o disjuntor do padrão, é um disjuntor tripolar de 60 amperes. As três fases, os três cabos das três fases estão aqui, chegando lá de cima do poste, lá da armação secundária. São cabos rígidos, sólidos, de 16 milímetros quadrados. Na saída deles, os três cabos também aqui, ó. Só que agora são cabos, na saída deles, são cabos flexíveis, os três, que virão aqui, ó, para o medidor que será instalado na tampa, na parte interna da tampa. Vocês podem observar que na ponta aqui dos três cabos de fases tem este terminal, um terminal igual a este aqui, ó. É um terminal tubular, porque é cabo flexível. A concessionária de energia elétrica exige que se coloque este terminal tubular na ponta dos cabos. Se fosse cabo sólido, como está aqui, ó, este aqui pode ser o sólido, porque o disjuntor fica fixo, ele não move, então aqui é cabo sólido. Se fosse cabo sólido, fosse um padrão comum, não precisava desse terminal tubular. Mas como é cabo flexível, é necessário colocá-lo. Antigamente, usava-se estanhar a ponta dos cabos. Agora não estanha mais, coloca o terminal tubular. A instalação do neutro, aqui, ó, por trás aqui, ó, esse é o neutro que chega lá do poste. Ele vem até a este conector aqui, ó, e liga no aterramento, no cabo do aterramento. Esse é o neutro de chegada. É um cabo sólido, não há problema nesse caso. Mas aqui neste conector liga-se um outro cabo, este aqui azul. Este azul aqui, ó, saindo deste conector também, que está ligado junto com o outro neutro da entrada, e também o cabo do aterramento. Este agora sim é flexível, igual da fase, que virá também para o medidor aqui na tampa, na parte interna da tampa. Este é o neutro. O outro neutro, este aqui, ó, olha lá, está descendo, vai para a caixa de passagem para alimentar o interior do imóvel. Voltando aqui, ó, este neutro aqui acompanhando, a ponta dele é essa aqui, ó, que vai ser ligado no medidor de energia elétrica. As três fases da mesma forma aqui, ó, vamos lá, as três fases que vão para a caixa de passagem e da caixa de passagem para o interior do imóvel futuramente. Voltando, as três fases aqui acompanhando, estão aqui, ó, os três cabos para saída do medidor de energia elétrica, as três fases para o interior do imóvel. Pois bem, pessoal, agora ficou somente a explicação do aterramento. Este é o cabo de terra que vem das hastes, chega lá das duas hastes de aterramento, eu vou mostrar. Ele vem inteiriço, decapei aqui, ó, não cortei, trouxe direto para o terminal de pressão. Este aqui, ó, terminal de pressão fixo na carcaça aqui da lata da caixa. E também aqui, ó, junto com ele e também junto com o neutro que está conectado aqui, um outro cabo de aterramento indo para o interior
do imóvel. Aqui, ó, está disponível aqui na caixa de passagem, ele aqui, ó. Ok, agora descendo este condutor aqui do terra, ele chega aqui na primeira haste. Este condutor aqui, ó, está ligado aqui na haste, também sem cortá-lo, inteiriço, só decapado. E aí continua e vai para a segunda haste, como está aqui. A distância entre uma haste e outra, 2,40 m. A distância mínima, porque este é o tamanho da haste. Isso eu vou explicar depois com mais detalhes e também como cravar a haste na terra. Pois bem, pessoal, basicamente é isso. Como disse, muitos outros detalhes que não dá para falar aqui agora, eu vou explicar em laboratório quando eu estiver elaborando a série de vídeos sobre montagem de padrão de energia elétrica. Muito grato. Este é o lado externo da caixa do padrão. A caixa foi encostada do lado de dentro, apenas encostada no muro, e foi feita a abertura aqui, ó, neste local do visor, por onde será feita a leitura. E aí nós colocamos um pedaço de tubo de PVC de 150 milímetros para fazer o acabamento aqui na frente do visor da caixa. A caixa pode ser encostada, como eu fiz aqui do lado de dentro, e fazer a abertura, ou então pode cortar no muro e encaixá-la rente aqui a parte de fora do muro. Mas normalmente encosta ela do lado de dentro e faz a abertura no muro colocando este acabamento. Como vocês podem ver, o padrão já está rebocado. Aqui na base, a concessionária de energia pede para nivelar com concreto, nivelar a base, o pé do padrão. Sem isso, ela não libera a ligação do padrão. Vou deixar algumas observações finais. Essa peça, aonde está instalado o disjuntor, eu explico melhor como fixá-la em laboratório. A respeito do tamanho dos cabos que saem aqui do medidor, estes, o cabo das fases, vindo para o medidor, os cabos saindo do disjuntor, vindo para o medidor, tamanho deles, 50 a 60 centímetros. Os cabos que vão sair aqui do medidor, indo para o interior do imóvel, não vou especificar o tamanho, mas com a tampa da caixa aberta você mede aproximadamente o local onde será colocado o medidor e você deixa uma leve folga até a entrada da bucha, dessa bucha aqui. Aliás, sobre ela eu vou explicar melhor também em laboratório. Bucha e arruelas de PVC, no nosso caso aqui em Minas Gerais, né, que é usado nos padrões. Outra observação que eu quero deixar é com relação aqui, ó, a caixa de inspeção. Neste caso aqui eu usei uma caixa de tubo de PVC 250 milímetros com a tampa de ferro fundido, mas pode ser também uma caixa de concreto de 25 por 25 quadrada, 25 por 25 e por 25 de profundidade também, com a tampa também de concreto, melhor dizendo, com a tampa de ferro fundido quadrada. A caixa de concreto, diferente dessa que é de PVC, e com a tampa também de ferro fundido quadrada, né, claro. No caso aqui redonda, porque o tubo é redondo. Depois eu vou explicar como ficou faltando aí, que está a segunda haste, a segunda caixa, né, com a haste, a segunda haste. Ficou faltando aí mostrar como cravar a haste em terra. Futuramente, numa outra oportunidade, eu vou mostrar como fazer isso.
Uma outra observação que eu já ia me esquecendo, mas lembrei a tempo, é o seguinte: o poste, ao fazer a alvenaria, deve deixá-lo à vista. Uma parte dele tem que ficar à vista, como está aqui, ó, até na base. Caso encubra o poste totalmente dentro da alvenaria, a concessionária não aprova a ligação do padrão. Ok, pessoal, esse é um lembrete aí que eu ia esquecendo e lembrei a tempo.